Meu nome é Ana Laura Zara, sou epidemiologista, formada pelo Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás, e hoje vamos trabalhar com a aula sobre princípios de epidemiologia, entendendo o número de casos e relevância do distanciamento social. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, a epidemiologia é uma ciência que estuda as doenças ou agravos nas populações, seja populações de humanos ou não humanos, né? E é a ciência que tenta responder algumas perguntas importantes, como, por exemplo, quais são os fatores que causam uma doença, quais fatores pioram uma doença, quem está sob o risco de contrair determinada doença ou agravo, né? E como essa doença pode ser prevenida ou tratada. Então, são inúmeras perguntas que a epidemiologia tenta, de alguma forma, responder. E o que a epidemiologia das doenças infecciosas tem de especial, né? Eu trouxe aqui para vocês 5 fatores bem importantes. O primeiro fator é que cada caso da doença ou agravo se torna um fator de exposição. Isso é extremamente importante, porque determinadas doenças podem causar vários outros casos de acordo com essa exposição, né? As infecções subclínicas também são muito importantes, porque geralmente elas não são reconhecidas como um caso, né? E aí, então, a gente lida com, entre aspas, um inimigo oculto, né? Que é o que tem acontecido com a Covid-19, né? O padrão de contato é extremamente importante, porque ele diz quem encontra quem, né? E na Covid-19, esse padrão de contato já foi identificado logo no início, né? Que era um contato de humanos com humanos, e isso realmente impacta bastante no decorrer da epidemia, né? A imunidade da população também é um outro fator muito importante nas doenças infecciosas, porque a gente considera o estudo das populações de acordo com a suscetibilidade de cada indivíduo, né? Suscetibilidade é aquele indivíduo que ainda não desenvolveu uma imunidade contra um determinado micro-organismo ou evento ou agravo, né? E isso também gera, de acordo com a suscetibilidade e a proporção de pessoas imunes e proporção de pessoas infectadas, a chamada imunidade de rebanho, que eu explico logo a seguir, né? Outro fator muito importante nas doenças infecto-contagiosas é que gera, às vezes, uma urgência para a solução. A partir do dia 11 de março de 2020, a OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou a epidemia de Covid-19 como sendo uma pandemia, que não tem a ver com a gravidade da doença, e sim com a distribuição geográfica dessa doença, né? E aí isso, de alguma forma, disparou algumas ações de vigilância epidemiológica muito importantes para tentar mitigar essa pandemia, né? Então, aqui eu trouxe 3 situações que podem ajudar a mostrar para vocês o que é essa chamada imunidade de rebanho, né? E por que isso é tão importante dentro da epidemiologia das doenças infecciosas, né? Na primeira situação, nós temos um gráfico que mostra o número de casos versus o tempo, né? E numa situação hipotética em que 10% da população é imune, e aqui a gente tem 10 indivíduos numa população, sendo um infectado, outro indivíduo imune, e 8 pessoas suscetíveis, né? 80% da população suscetível. Então, o que isso mostra? Na curva epidemiológica, mostra um aumento progressivo do número de casos, atinge-se um pico epidemiológico, ou um pico epidêmico, né, dessa curva, e aí, então, a população a população suscetível vai ficando imune ou infectada, e o número de casos começa a reduzir ao longo do tempo. Numa segunda situação, 50% da população está imune e um caso infectado. Então, há a possibilidade de outros 4 casos suscetíveis serem infectados. Então, ao longo do tempo, a curva epidêmica se comporta da seguinte maneira: de tempos em tempos, há ocorrência de alguns casos, mas, de certa forma, a epidemia está controlada. Numa situação, terceira situação aqui hipotética, onde 90% da população está imune. E aí, em algum momento do tempo, aquela única pessoa suscetível pode ou não vir a ser infectada. E essa situação, a terceira situação, é a chamada imunidade de rebanho ou imunidade de grupo, né? Onde não necessariamente nem todos precisam estar imunes, mas quando a maioria está imune,
de alguma forma, a uma proteção indireta ou artificial daquelas pessoas suscetíveis, né? Então, quais são os grandes objetivos da vigilância epidemiológica em um momento de cuidados para evitar uma doença infecto-contagiosa, né? O primeiro grande objetivo da vigilância epidemiológica é detectar a ocorrência desses surtos ou aglomerados, identificar as tendências ou mudanças na ocorrência dos problemas relacionados à saúde, estabelecer prioridades e programas de saúde pública, porque não se tem apenas um evento ou agravo em vigilância, são vários, e aí essas prioridades são extremamente importantes. Monitorar a efetividade desses programas, uma vez implementados e implantados, né? Precisa conferir se os programas estão funcionando ao longo do tempo. Caracterizar a história natural da doença, ou seja, como a doença surge, como ela se desenvolve na população, como ela pode ser controlada ou até mesmo erradicada, né? E estimular pesquisas analíticas, porque todo o conhecimento da vigilância é baseado em alguma evidência científica, então é extremamente importante manter a atualização nos conhecimentos da ciência para mitigar ou resolver um problema de vigilância, né? Então, para a vigilância poder atuar, primeiro de tudo, precisa ter uma definição de caso. E aqui a definição é extremamente importante, porque assim os surtos podem ser identificados, né? E o primeiro passo, o primeiro critério a ser definido em um caso é como acomete pessoas, quais lugares ou locais e em qual tempo que se desenvolve uma determinada doença. O outro critério extremamente importante é a confirmação laboratorial, quando se tem disponível algum teste que possa ser feito para identificar um caso. Ou, quando isso não é possível, tem que haver critérios clínico-epidemiológicos, onde se leva em consideração sinais e sintomas, e alguns critérios epidemiológicos para poder definir um caso. A vigilância epidemiológica também lida com os graus de certeza, né? Que é considerar um caso confirmado, ou provável, ou suspeito. E por que tem que haver essa diferença, né? Porque para cada grupo de casos de uma determinada doença ou agravo, há ações diferentes, né? Há decisões a serem tomadas, né? E a vigilância também tem que lidar com o balanço de sensibilidade e especificidade. O que é isso, né? A sensibilidade é a capacidade que se tem de identificar corretamente os casos, ou seja, falar que tem a doença quando se tem a doença. E a especificidade é a capacidade que a vigilância tem de descartar um caso quando não há a doença, quando não está presente. Então, é descartar os casos negativos, né? E isso contribui muito, é bastante importante para identificar e descartar casos falsos positivos e falsos negativos, ou seja, falso positivo quando fala que tem a doença e não tem a doença, e casos falso negativos quando não tem a doença e aí fala que tem a doença, né? Então, isso é extremamente importante. O Ministério da Saúde adotou a definição de caso em três situações, onde ele se considera sinais e sintomas e algum critério epidemiológico, e aí definiu, então, casos suspeitos, casos prováveis e casos confirmados, né? Depois vocês podem conferir melhor todos esses detalhes dentro do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. E aí, a partir de definido o caso, a vigilância epidemiológica vai trabalhar com alguns indicadores epidemiológicos para poder identificar a evolução de uma epidemia, de um surto, em determinado local ou região. E aí a gente lança mão de algumas ferramentas matemáticas para nos auxiliar nesse processo. Então, a vigilância considera alguns grupos e subconjuntos de populações para entender melhor a dinâmica de uma epidemia, né? Então, a gente tem aqui no grupo maior a população que está sob o risco de contrair aquela determinada doença, considerando o Covid-19 toda a população do Brasil e considerando, então, cada país a sua, né? Nós temos dentro da população uma parcela que foi ou vai ser exposta ao vírus. Dentro dos expostos, nós temos uma parcela de pessoas que vai ser ou já foi infectada. Dentro de todos os infectados, existe uma parcela da população que vai ficar doente, ou seja, fazer sinais e sintomas. Dentro dessa população de doentes, e aqui eu chamo atenção para a notificação dos casos, por quê?
uma pessoa só pode ser notificada com a Covid-19 quando ela faz sinais e sintomas e procura assistência ou serviço de saúde, né? Depois, nessa parcela dos doentes, tem uma proporção de pessoas que vai fazer sintomas mais graves e vai exigir alguma assistência especializada de alta complexidade no serviço de saúde. Dentro dessa população de pessoas que faz sinais e sintomas graves, a gente tem uma população que vai a óbito. Então, a relação entre essas proporções nos dá a ideia e ajuda a conduzir melhor as ações de vigilância de acordo com a gravidade dos surtos das epidemias, né? Então, o primeiro indicador que eu apresento a vocês é o cálculo da incidência de infecção, ou seja, número de pessoas infectadas dentro da população exposta, da população sob o risco. Também um segundo indicador, que é a incidência ou prevalência de doença, que é o número de pessoas doentes, ou seja, que fizeram sinais e sintomas, dentro da população sob risco. O terceiro indicador, ele é um indicador também de incidência de doença, mas também chamado de taxa de ataque, que é o número de pessoas doentes entre todas aquelas pessoas que foram expostas, né? A patogenicidade está relacionada ao número de pessoas doentes dentro de todas aquelas pessoas que foram infectadas, ou seja, dentro dos infectados tem uma parcela que não vai fazer sintoma. A patogenicidade, ela fala da proporção das pessoas que vão fazer sintomas, né? A virulência do micro-organismo, da doença, está relacionada com a gravidade que ela provoca entre todos aqueles que ficaram doentes. E aqui eu chamo a atenção para dois indicadores que parecem ser sinônimos, mas na epidemiologia não é, eles não são. É a letalidade da doença, onde o número de óbitos dentro daqueles todos que ficaram doentes. Já a mortalidade é o número de óbitos por aquela doença dentro da população sob risco. Então, só para exemplificar, eu trouxe aqui para vocês um gráfico que foi publicado num artigo no JAMA, no dia 27 de março desse ano, onde o número de óbitos na Itália chegou a 1.625 no dia 17 de março, e na China, 1.023 pessoas foram a óbito por causa do SARS-CoV-2. Aqui eu chamo a atenção nessa primeira coluna, onde tem-se o número de casos de óbito de acordo com a faixa etária, e na frente tem uma proporção. Essa proporção entre todos os óbitos, o que mostra que mais da metade veio a óbito acima, 80 anos acima, né, da população. E aqui nessa outra coluna eu chamo a atenção de vocês para o cálculo que foi feito com a taxa de letalidade, ou seja, a capacidade de gerar óbito entre todos aqueles que ficaram doentes, e não entre todos aqueles da população da Itália. Então, a taxa de letalidade, ela também mostrou uma tendência de aumento de acordo com o aumento das faixas etárias, ou seja, a 80 anos acima foi a faixa mais acometida, sendo 20,2% de óbitos entre todos aqueles idosos acima de 80 anos que ficaram doentes. E aí, aqui uma comparação com a China, onde a taxa de letalidade foi 2,3%, e também com uma taxa de letalidade entre os idosos acima de 80 anos acima de 14,8%. Comparado à Itália, a China teve uma taxa de letalidade um pouco menor nessa faixa etária, né? E aqui no Brasil? Bom, até o dia 28 de março de 2020, aconteceram 114 óbitos entre 3.904 pessoas que foram notificadas com a doença, ou seja, que fizeram sinais e sintomas, com uma taxa de letalidade de 2,9%, ou seja, superior à da China. Até o dia 27 de março, essa taxa de letalidade era de 2,7%. E a taxa de mortalidade, olha a diferença, né, do cálculo. Aqui a gente considera no numerador 114 óbitos, sobre a população sob risco, que são todos os brasileiros, com um número estimado em 209,5 milhões de brasileiros, de acordo com a estimativa do IBGE. Então, essa taxa é muito pequena quando a gente compara a taxa de letalidade. Para a vigilância epidemiológica, é extremamente importante considerar a taxa de letalidade, porque é ela que vai indicar a velocidade de óbitos da epidemia entre todos os doentes.
Então, aqui eu chamo a atenção para dois fatores muito importantes dentro de uma epidemia. Primeiro fator é o número básico de reprodução, que é o famoso R0 ou Rho, que vocês têm lido aí na mídia, né? Da COVID, esse Rho, o R0, ele é de 2,74. O que significa isso? Que cada caso pode contaminar ou gerar 2 a 3 casos em média na população totalmente suscetível. Se a gente tivesse uma imunidade de rebanho, provavelmente o número básico de reprodução cairia. Só que a imunidade de rebanho, ela só pode acontecer quando todos ficam doentes, ou a maioria fica doente, ou quando tem vacina. No caso da Covid-19, nós não dispomos de vacina ainda para evitar a doença. Então, aqui a gente precisa considerar que toda a população ainda é suscetível, né? E aqui a gente tem também um tempo, o outro fator extremamente importante é o tempo de duplicação da epidemia, ou seja, quanto tempo demora para dobrar o número de casos notificados ou casos identificados, né, confirmados da doença. Aqui na COVID, a quantidade de dias varia de 1,7 a 2,9, ou seja, de 2 a 3 dias em média, a epidemia dobra de tamanho, né? E aí, o que acontece? Essa combinação desses dois fatores podem gerar uma concentração expressiva de casos em um curtíssimo espaço de tempo, que é o que está acontecendo em todos os outros países. Então, eu trago uma curva aqui para mostrar para vocês em um gráfico, onde aqui no eixo Y a gente tem o número de casos, no eixo X a gente tem o tempo, desde que o primeiro caso é notificado. Então, o número de casos vai aumentando, 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 atinge um pico epidêmico e acaba diminuindo ao longo do tempo. Por que atinge esse pico, né? Porque a maioria das pessoas começa a ter a doença, e aí então a curva começa a descer quando diminui a transmissão, ou quando todos ficam imunes porque contraiu a doença, ou porque houve vacina, houve alguma outra medida para redução do número de casos, né? E aí, o que acontece aqui no Brasil? Do dia 26 de fevereiro, que foi a data onde o primeiro caso foi notificado, até o dia 27 de março, 3.417 casos foram notificados no sistema de vigilância do país. Isso mostra que a curva ainda está em ascensão, ou seja, ainda não começaram a diminuir os casos, né? E essa curva ainda não começou a reduzir, né? Então, quais são os objetivos dessas medidas não farmacológicas aqui? É reduzir a medida não farmacológica em questão, que é a única arma que a gente tem nessa situação, é o afastamento social, né? E o que isso faz? O objetivo dessas medidas é reduzir a transmissibilidade do vírus na comunidade, reduzir o espalhamento de cepas mais virulentas, porque quando há um avanço de alguma espécie, isso que tem sido defendido pelos ecologistas, né? Cepas mais virulentas sobrevivem, as mais agressivas é que sobrevivem quando há o avanço de uma população sobre outra, né? O outro objetivo é retardar o progresso da epidemia, reduzir o número de casos e de casos graves, que vai reduzir também, obviamente, o número de óbitos, atrasar e reduzir esse pico epidêmico, reduzir o impacto no serviço de saúde, porque quanto mais casos, mais doentes, quanto mais doentes, mais casos graves, e quanto mais casos graves, mais necessidade de serviço de saúde, né? E o que se tem na literatura é que uma redução de 50% dos contatos reduz aquele R0, ou a capacidade, o número de reprodução da epidemia do Covid-19 para 1, ou seja, um caso fazendo um caso, e não um caso fazendo 2 a 3 casos, né? E aí, o que acontece quando a gente adota essas medidas não farmacológicas? Reduz a transmissão, e aí aumenta, amplia o tempo da epidemia, mas reduz o pico epidêmico, reduz o número de casos graves e óbitos, e aí isso tem uma melhora na situação, porque pode manter no limiar da capacidade do sistema de saúde. E aqui eu chamo atenção, porque cada município vai ter uma capacidade de sistema de saúde diferente de acordo com a gestão.
Então, essa linha pontilhada, que representa a capacidade do sistema de saúde, ela pode estar mais alta, como ela pode estar mais baixa. Vai depender da condição de saúde e do sistema de saúde de cada município, principalmente aqui no Brasil, onde há uma desigualdade entre os sistemas de acordo com a gestão. O que foi feito na China, né? Na China, eles adotaram essa medida de afastamento social de forma muito drástica. A população lá é imensa, né? Então, o controle precisa ser muito rigoroso. E eles executaram o cordão sanitário na cidade de Wuhan. Tiveram controle de febre, controle de outras medidas, controle de sinais e sintomas, toda a população estimulada a controlar uns aos outros, né? Suspensão de transporte público e táxi por aplicativo, restrição do tráfego nas áreas urbanas, proibição de viagens na região interna da cidade, fechamento de espaços públicos, cancelamento de eventos para evitar as aglomerações, uso obrigatório de máscara cirúrgica em público, tendo sintoma ou não tendo sintoma, quarentena domiciliar para toda a população. E o que aconteceu, né? Estima-se que 94,5% dos casos na China foram evitados de acordo com essa teoria e com os artigos que foram publicados até o momento, né? Bom, eu acredito na ciência, eu recomendo que fiquem em casa em afastamento social, não fiquem em casa aglomerados, se for possível. Agradeço ao meu professor, Dr. João Bosco Siqueira Júnior, pela inspiração à aula, e eu espero, sinceramente, verdadeiramente, que essa aula tenha sido útil para todos vocês. Continuem no curso e boa sorte.